Querido, abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis 19. Nessa noite a minha palavra é para os crentes. Gênesis 19, verso de 1 ao 22. Gênesis capítulo 19, do verso 1 ao 22. Acredito que a maioria de nós que estamos aqui somos crentes. Esse texto fala de um crente e de um crente complicado. É ruim lidar com gente complicada. Quem trabalha lidando com pessoas aqui nessa noite? Obrigado. É ruim lidar com gente difícil. Quem lida com o público sabe como é desafiador quando você tem pela frente um cidadão ou uma cidadã com a alma toda embaraçada. E aí é um negócio amargo lidar com gente assim. Nessa noite, o tema da minha palavra é um crente que precisa de ser rebocado. Nós estamos vivendo uma geração onde muitos que se dizem crentes precisam de ser rebocados. Estão sendo muitas vezes empurrados por outras pessoas. São como aquelas carretinhas que às vezes a gente engata no carro e então só andam se for rebocados. São pessoas que não conseguem, ou pelo menos não querem, caminhar da maneira que deveria. Agora preste atenção nessa história que Gênesis 19 relata. Vamos a ela, verso de 1 ao 22. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostou-se rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa de vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, não façais mal. Tenho duas filhas virgens e vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se achegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade?
Faze-o sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isto, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Amém. Nós vamos orar ainda sentados. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, pela tua palavra, e nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa mais uma vez ministrar de maneira muito especial ao coração de cada um de nós que estamos aqui, trazendo edificação, trazendo consolo e trazendo correção, se for necessário. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre um crente que precisa de ser rebocado. Preste atenção, essa história ela é muito conhecida. A Bíblia diz que Ló, ele era sobrinho de Abraão, e ele era um crente que vivia sempre a reboque do seu tio. Enquanto Ló viveu à sombra de seu tio Abraão, a Bíblia nos mostra que ele sempre viveu em plena paz e segurança. Quando a gente lê a história de Abraão, você o vê constantemente na sua caminhada, levantando altares para o Senhor. Abraão vai chegando a uns lugares e ele para com a sua família, e ali ele levanta um altar, adora o Senhor. Mas quando você olha para a vida desse crente chamado Ló, você nunca vai encontrar Ló levantando nenhum tipo de altar, nenhum tipo de adoração ao Senhor. Aliás, quando você lê o livro de Gênesis, no capítulo 13, você vê que assim que Ló se separou do seu tio, assim que ele ficou sozinho, assim que houve um desentendimento entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, Abraão chama o seu sobrinho e diz assim: olha, vamos cada um para um lado, vamos cada um para uma direção. Não é bom que a nossa casa viva em atrito, viva em briga. Então se você for para a sua esquerda, eu irei para a minha direita. Se você for para a frente, eu vou para trás. E a Bíblia diz que assim que eles se separaram, assim que Ló deixa a presença de seu tio Abraão, um homem crente, comprometido com Deus, a Bíblia diz em Gênesis 13, que ele vai armando as suas tendas para as bandas da cidade de Sodoma. Você conhece a história de Sodoma, eu também conheço a história dessa cidade. E ele, à medida que os dias vão passando, Ló vai se aproximando dessa cidade maligna, desse povo comprometido com o pecado, desse povo que tinha uma prática homossexual deslavada, desavergonhada, reprovada por Deus, ao ponto que Deus enviou anjos para destruir aquela cidade por causa da sua imoralidade. E nesse lugar chamado Sodoma, a Bíblia diz que Ló, ele vai dia a dia caminhando, armando as suas tendas na direção dessa cidade. E o que acontece quando ele arma a sua tenda na direção dessa cidade?
O que acontece é que Ló não podia imaginar, mas com essa atitude, ele mergulhou a sua alma e toda a sua família em um lugar de trevas morais profundas. Ló deixou de ser um peregrino e ele agora vai morar dentro da cidade de Sodoma. Ele vai morar dentro da cidade que tem uma prática de pecado abominável a Deus. A Bíblia diz que Ló, ele vai criando raízes dentro da cidade de Sodoma, tanto que quando os anjos enviados por Deus para destruir aquele local chegam na cidade de Sodoma, o verso 1 nos diz que Ló está sentado à porta daquela cidade. Agora Ló, ele faz parte da estrutura da cidade de Sodoma, ele torna-se juiz da cidade, mas ele não influencia ninguém, porque apesar de ser alguém que era distante agora do seu tio Abraão, ele ainda é crente, mas dentro daquela cidade comprometida com o pecado, ele não influencia ninguém. Apesar de não apreciar os costumes dos sodomitas, a Bíblia diz também que lá no verso 14 desse texto que lemos, a palavra de Deus nos mostra que as suas duas filhas, elas começaram dentro daquela cidade a namorar os jovens sodomitas da cidade. A mulher de Ló, ela começa a amar a riqueza e todas as facilidades daquele local. Alguém até poderia pensar assim: nossa, que bênção, Ló está prosperando, ele agora tem até projeção na cidade, porque ele exerce uma função de prestígio, ele é juiz. Preste atenção, todas as vezes que você lê a Bíblia e que você encontra um homem julgando a causa do povo na porta da cidade, é porque ele foi eleito juiz na cidade, porque era assim o costume antigo. Então Ló, ele foi devagarinho mudando-se para a direção da cidade de Sodoma, e agora ele mora na cidade, ele vive dentro da cidade, e ele foi eleito juiz da cidade. Só que ele é crente. E o que é que aquele povo tem como prática? Aquele povo tem como prática de vida a imoralidade. Aquele povo tem como prática de vida transgredir frontalmente a palavra de Deus e a vontade de Cristo. Mas veja bem, Ló tem projeção na cidade, ele tem prestígio, ele é juiz, mas ele não influencia ninguém como crente, ele não testemunha de maneira eficaz como crente, ele não faz nenhum tipo de liderança eficiente como crente naquela cidade. Ele é como Jesus, quando disse que você e eu somos a luz do mundo e o sal da terra, mas Jesus disse que se o sal perder o seu sabor, ele será pisado pelos homens. Ló não influencia, Ló não testemunha, Ló não faz diferença nenhuma naquela localidade. A Bíblia diz que o clamor da cidade aumenta, o pecado da cidade cresce, mas Ló não ora, Ló não intercede, Ló de maneira nenhuma testemunha. Pelo contrário, a Bíblia diz e mostra que ele vai se misturando, que ele está sendo anestesiado espiritualmente pela convivência com aquela localidade. Ele não percebe que o juízo de Deus está prestes a cair sobre aquela cidade e a destruir tudo aquilo que ele começou a gostar e a admirar. Em resumo, Ló é um crente acomodado. Ló está dormindo, querido, o sono da morte entre os mortos espirituais. Ló está vivendo uma vida dupla. Como crente, ele tem uma vida muito complicada. Por quê, pastor? Veja que no verso 1 diz aí que quando os anjos chegam na cidade e Ló os identifica, a Bíblia mostra que Ló faz imediatamente um gesto extraordinário. Ele se prostra com o rosto em terra e os convida a entrar na sua casa, a ficar com ele. Parece que o cara é crente, parece que o cara tem ainda algum tipo de discernimento, parece. Só que no verso 7, quando você lê, nos diz que quando os sodomitas cercam a casa de Ló para poder abusar dos seus hóspedes, veja o que ele faz. Ele chama esses homens de meus irmãos. Olha aí, ele se prostra diante dos anjos, mas agora diante dos homens da cidade, ele diz assim: meus irmãos.
Ele está vivendo uma vida dupla. Ló quer ficar bem dos dois lados, mas os sodomitas, eles são malignos. E o verso 9 diz que quando ele fala assim, meus irmãos, no verso 9, os sodomitas chamam ele de estrangeiro. Você está aqui, mas você é estrangeiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Você e eu somos estrangeiros nesse mundo. Nós não pertencemos a essa sociedade. Nós não pertencemos a esse mundo. Muitos crentes que eu conheço estão precisando de ser rebocados. Precisa de que alguém fique tocando ele como aqueles carros antigos, pondo manivela nele para ver se ele sai do lugar, para ver se ele caminha com Cristo, se ele anda com Jesus. Tem crente aí que já está sem combustível espiritual, que já está morrendo espiritualmente falando, que já está anestesiado com essa sociedade, que já está anestesiado com os pecados que essa sociedade propõe, que já gosta do estilo de vida que o mundo tem. Deixa eu te dizer uma coisa, você tem que tomar cuidado, você precisa prestar atenção, porque senão você está fazendo o mesmo caminho de Ló. Você está num mundo que vai ser destruído pela ira de Deus. Cuidado com a forma como você conduz a sua vida. Cuidado com a forma como você lida com as coisas. A Bíblia diz que quando Ló tenta pacificar esses homens na porta da sua casa, ele faz uma proposta de entregar as suas 2 filhas virgens para serem abusadas por eles. Olha que loucura, olha em que nível chegou esse crente. Ló tenta evitar um desatino com outro desatino maior. Aqueles homens queriam abusar sexualmente daqueles convidados que ele havia recebido na sua casa. Para poder evitar essa tragédia, ele oferece as 2 filhas virgens que ele tem, para que eles pudessem fazer delas o que eles quisessem. Em vez de Ló proteger as suas filhas, a Bíblia diz que ele revela aqui com essa proposta, querido, que ele havia sido tomado na sua alma por um relativismo moral. Ele agora não tem mais uma moralidade reta, ele não tem mais valores morais claros na sua alma. Ele agora oferece, em vez de proteger as suas filhas, ele a oferece para poder ser um espetáculo para aquelas pessoas. Meus amados irmãos e irmãs, essa história de Ló nos ensina algumas lições preciosas que eu quero compartilhar com você. Ló é um crente que agora precisa de ser rebocado. Ele está devagar, ele perdeu seus valores morais, ele perdeu o seu relacionamento íntimo com Deus, ele se acostumou com o mundo, com a sociedade, com o pecado. Tudo para ele parece que agora é natural. Mas a sua história nos ensina lições que eu quero compartilhar com você e despertar a sua atenção. E que lições são essas que você e eu precisamos tomar atenção com elas, para que nós não corramos os mesmos riscos de Ló, de sermos pessoas frias, de sermos pessoas indiferentes, de sermos pessoas que aceitam qualquer tipo de impureza como algo normal na sociedade. Veja, em primeiro lugar, esse texto nos mostra que Deus deseja salvar toda a família. A primeira coisa que a vida de Ló mostra, quando ele mora dentro de Sodoma, apesar de toda a praga que estava acontecendo ali, é que Deus ama a família, e Deus quer salvar a minha e a sua família, ainda que a gente viva num mundo tão pervertido. O verso 12 diz assim: então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Preste atenção. Quando Deus vai destruir aquela cidade, o Senhor tem preocupação em salvar a família que ainda é piedosa. O Senhor tem preocupação com aquela família que ainda tem alguns valores no seu coração, que são valores piedosos. A misericórdia de Deus, diz esse texto, ela se revela a Ló, dando a ele a oportunidade de tirar ali a sua família daquela cidade, para que ela não fosse destruída. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Não há segurança no pecado para ninguém.
Não há livramento de Deus para aquelas pessoas que permanecem na prática da imoralidade. A única possibilidade de livramento para mim, para a sua vida, diz a palavra de Deus, é sair deste lugar, é abandonar, querido, a prática da imoralidade. Ló tornou-se juiz na cidade, mas ele não ora por ninguém, ele não é nem sacerdote na sua própria casa, ele não está preocupado com a salvação dos seus familiares. Ló é um homem de projeção, ele cuidava do problema das outras pessoas e da cidade, mas ele não orava com a sua família, ele não ensinava os valores e os princípios morais da palavra de Deus para a sua casa. O bem mais precioso que você e eu temos é a nossa família, e o Senhor Jesus quer salvar toda ela. Não é o dinheiro o bem mais precioso que temos, não é o patrimônio que construímos o bem mais precioso. A Bíblia mostra com essa história que Deus ama a mim e a sua família, e Ele quer salvar a nossa casa desse mundo perverso. Quando John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, morreu, hoje existem muitos bilionários, mas John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. Quando ele morreu, algumas pessoas no dia do seu funeral, do seu enterro, perguntaram ao seu contador: quanto o Dr. Rockefeller deixou? O seu contador respondeu o seguinte: ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Meus amados, nem mesmo um centavo nós poderemos segurar em nossas mãos na travessia desta vida para a vida eterna. Mas se existe algo que você e eu podemos levar conosco, é a nossa família para o céu. Se existe algo que você e eu podemos levar, é a nossa casa para Jesus. Nós devemos lutar em oração, nós devemos lutar, irmãos, com dedicação e ensino, para que os nossos filhos conheçam a Jesus, para que as nossas filhas andem com Cristo. Nós podemos levar a nossa família para o céu, através de um bom exemplo, através de um bom comportamento. Podemos levar os nossos filhos para o céu, através do nosso comprometimento com Cristo. Jesus ama a mim e a sua família, e Ele quer salvar toda a nossa casa. E Ele mostra com a história de Ló, que apesar do mundo estar em caos, que apesar da sociedade ser perversa, Ele quer salvar a minha e a sua casa. Mas para que a nossa casa seja salva, você precisa ser sacerdote nela, homem. Você precisa, mãe, ser uma mulher comprometida com Deus, deixar a lentidão, deixar essa apatia e esse desânimo. Para de ser rebocado. Pastor, tem que ficar passando no WhatsApp para você. Cadê você, filho? Você sumiu. O irmão tem que ficar tocando a sua manivela para ver se você anda. Deixa eu dizer uma coisa: a história de Ló mostra que haverá juízo de Deus sobre este mundo, mas você não espere esse juízo cair para que você possa tentar tomar uma posição. Hoje você pode servir a Cristo melhor, hoje você pode se comprometer com Jesus melhor. Seja diferente, não seja um crente rebocado. Em segundo lugar, esse texto nos diz que um testemunho frágil não produz impacto na vida de ninguém. Veja o que diz o verso 14. O verso 14 diz aí: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer com você, comigo, com aqueles que se dizem crentes em Jesus, é ter um testemunho frágil, sem impacto, aonde nós vivemos. Ló, diz o texto, mesmo sendo um homem justo, tinha um testemunho frágil. Abraão, seu tio, por exemplo, quando ele quis casar Isaque, o seu filho,
ele chamou um dos seus servos e mandou buscar uma esposa para o seu menino entre os seus parentes que moravam longe. Agora, quando você olha para o Ló, ele entrega as suas filhas para casar com os jovens da cidade de Sodoma e Gomorra. Você pode imaginar o que aqueles garotos pensavam da vida? Seus genros, no dia em que ele os advertiu, dizendo que os anjos de Deus estavam ali para destruir a cidade, eles não acreditaram nas suas palavras, nem atenderam a sua voz. Eles acharam que Ló estava fazendo graça. Ló, ele prega para os seus genros, mas ele é frágil, ele não produz impacto na vida dele. Ele manda todos eles saírem da cidade condenada, mas ele mesmo, Ló, está agarrado a ela e ele só sai dali rebocado. Deixa eu dizer uma coisa: como é que anda o seu testemunho lá no ambiente de trabalho? Porque Ló, o testemunho dele era frágil, não impactou ninguém, não incomodou ninguém, não despertou a atenção de ninguém. De ninguém. Hoje, a gente fala que o Brasil tem milhares e milhões de crentes, mas nós estamos cada vez mais pior como nação e povo. Sabe por quê? Porque a maioria de nós, não testemunhamos, não temos um testemunho forte no ambiente onde nós trabalhamos, no prédio onde vivemos, não temos um testemunho adequado na faculdade onde estudamos ou na escola que frequentamos. Eu me lembro que existem muitas histórias, mas eu me lembro de uma daquelas que me chamou muita atenção. Eu sempre tive a preocupação de testemunhar na minha sala de aula, por exemplo, quando eu era estudante. Eu vivia no meio da maioria que não era crentes. Mas eu me lembro que havia um rapaz na nossa sala, num determinado ano em que eu estudei, em que ele era, irmão, você pensa uma pessoa atravessada. Você pensa num camarada complicado. Você pensa numa pessoa difícil. E aí um dia, nós fomos fazer um evento evangelístico na cidade, aqui em Muriaé. Nós reunimos 400 jovens para fazer um evento. E quando nós estávamos no evento, qual foi a minha surpresa? Que naquele evento de avivamento, de impacto, aquele jovem no nosso meio, eu olhei para ele, estudava com ele há muito tempo, nunca soube que ele era crente, nunca desconfiei que ele fosse sequer evangélico. E aí quando eu cheguei para ele, falei assim: você aqui? Eu também sou crente. Eu falei assim: meu Deus, quanto testemunho frágil, quanta conduta frágil. Amados, nós precisamos entender uma coisa: Ló, ele quase perdeu tudo que tinha, porque ele era um homem de testemunho frágil. Você e eu precisamos ser luz do mundo e sal da terra. Você e eu precisamos marcar essa geração com o nosso testemunho, com a nossa conduta de vida, com a nossa integridade. O que tem de crente mentiroso, o que tem de crente imoral, o que tem de pessoas que estão nas nossas comunidades, mas que são pessoas frágeis na sua integridade e que envergonham o reino de Deus. Não é brincadeira. Ló, ele tem um testemunho frágil. Ele é um crente que tem que ser rebocado, que não muda a história de ninguém com a sua vida. E eu me pergunto: quantas pessoas já chegaram a Jesus através do seu testemunho, da sua conduta de vida no ambiente onde você está? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Isso revela que hoje temos vivido uma geração de um testemunho muito frágil, uma geração de Ló que precisa de ser rebocada. Em terceiro lugar e último, Ló, ele é uma advertência para mim e para você do perigo
da gente se apegar ao mundo. Olha só, o verso 17 diz aí o seguinte: havendo-os levado fora, disse um deles, um dos anjos, dizendo para Ló: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Preste atenção, irmãos, olha o perigo de Ló. A Bíblia diz que Ló, ele quase perdeu a sua própria vida, porque ele ficou apegado ao mundo e às coisas que existem nesse mundo. Tudo o que Ló tem, diz a Bíblia, está em Sodoma. Seu coração, diz a Bíblia, está apegado àquela cidade. Ele hesita em sair de Sodoma. Os anjos pressionam com Ló, mas a Bíblia diz que ele demora. Os anjos o arrastam. A Bíblia diz que eles o despejam, eles o tiram à força daquela cidade condenada. E um deles diz para ele assim: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Não há segurança, escute isso, querido, não há segurança para a sua vida e para a minha vida neste mundo com seus valores cheios de pecado. Não se apegue a este mundo, não se apegue à comodidade desse mundo. Saia, querido, em nome de Jesus, dessa situação que você está vivendo, que é de acomodação, que é de aceitar as coisas com muita facilidade e naturalidade. Não há segurança para Ló e nem há segurança para mim, para você neste mundo. Ló, ele é uma advertência para mim e para você, da necessidade que nós temos de romper com todas as práticas que esse mundo maligno tem promovido, seja através das novelas, seja através da televisão, seja através de costumes e hábitos. Não há salvação nesse mundo. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Você e eu precisamos ser diferentes de Ló. Não há salvação para o bêbado se ele não deixar a bebida. Não há salvação, por exemplo, para o impuro se ele não deixar a impureza. E também não há salvação para o mentiroso se ele não abandonar a mentira. A Bíblia diz que Ló, se quiser ser salvo, ele precisa sair às pressas de onde ele está. Ele precisa deixar seus antigos companheiros, deixar seu conforto. E ele não pode parar para poder argumentar, ficar em Sodoma, agarrado a esse mundo, querido. É perder tudo, é perder os bens, a família, os amigos, a própria vida. Ficar vivendo no pecado, querido, é perecer depois de ter sido avisado por Deus para sair dali. Ló saiu rebocado, à força, na marra, saiu na última hora. Ele foi salvo com cheiro de fumaça. Tudo aquilo em que Ló investiu a sua vida nesse mundo, diz o texto bíblico, pereceu. Ló não salvou nenhum cabrito. Ele não salvou nada do que ele tinha. Ele fez um péssimo negócio ao investir a sua vida, o seu coração na cidade de Sodoma e de Gomorra. Ou seja, ao investir a sua vida nesse mundo vil e maligno, por causa do seu apego às coisas do mundo, a família de Ló terminou numa grande tragédia. E como é que terminou a família de Ló? Você sabe, a primeira Bíblia, a palavra de Deus nos diz que a sua mulher, ela pereceu porque virou uma estátua de sal. Os seus genros viraram cinza e pereceram no juízo da cidade. As suas duas filhas se tornaram suas esposas, e foi uma tragédia porque os filhos que elas geraram do próprio pai se tornaram grandes adversários de Israel, promovendo uma bagunça no Oriente Médio até os dias de hoje. Essa é a triste herança de um crente acomodado e que foi a vida inteira rebocado, diz a Bíblia, que amou o mundo e perdeu tudo, exceto a salvação, por causa da misericórdia de Deus. Ló é uma advertência, querido, para você e para mim, de que não vale a pena amar o mundo, se apegar a ele, aos seus valores. Não vale a pena. Você e eu não podemos perder nunca de vista que esse mundo, essa vida que temos,
ela é passageira e somos peregrinos nessa terra. E que nós precisamos viver uma vida de comprometimento com Deus, de comprometimento com Cristo. E que é isso que faz a diferença quando chegar o momento da gente fazer a nossa travessia dessa realidade para a realidade eterna. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos. Ló é um exemplo de um crente que foi rebocado a vida inteira. Foi rebocado pelo seu tio Abraão. Depois ele teve que ser rebocado pelos anjos da própria cidade de Sodoma para não ser morto e perecer naquele local. Caminhe você de maneira diferente. Caminhe você com as suas próprias pernas em direção ao relacionamento com Cristo. Caminhe você de maneira diferente. Que você tenha disposição na sua casa de ler a sua Bíblia, não como uma obrigação, um peso, mas como algo que é prazeroso. Que você tenha na sua vida uma atitude de oração na sua casa, não como uma imposição porque o pastor vive falando e as pessoas cobrando, mas porque você tem prazer de falar com Deus, porque você sabe que só ali você vai encontrar alívio, só ali você vai encontrar a renovação das suas forças, encorajamento para o seu coração. Não viva rebocado, sendo tocado pelos outros. Viva uma vida comprometida com Cristo. Vamos orar, queridos, feche seus olhos. Pai, nós queremos nesse momento, ó Deus, colocar diante do Senhor o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão. A história de Ló que nós lemos na tua palavra, ela é uma advertência para nós. Fala para o meu coração e para o coração do teu povo, de como o Senhor ama a família e quer salvá-la. Fala também do perigo de um testemunho frágil. Fala também do perigo de amarmos ao mundo ao ponto de corrermos o risco de perder a nossa salvação. Pai, que o Senhor possa ter misericórdia de cada homem e mulher que está neste santuário. E que o Senhor nos dê um coração disposto a buscar, ó Deus, um relacionamento mais íntimo, mais profundo, mais sério contigo. Que o Senhor possa, ó Deus, remover do nosso coração todo tipo de lentidão, todo tipo de acomodação. Meu Deus, em nome de Jesus, que nenhum de nós possa ser pessoas como Ló, que vivem sendo necessário rebocar. Não, Pai, nós queremos caminhar com alegria, com desenvoltura na Tua presença, vivendo para Te agradar, vivendo para servir ao Senhor, sabendo que não há coisa mais preciosa do que, ó Deus, gastar os nossos dias e o nosso tempo no serviço do Senhor e do Teu reino. Que o Senhor possa despertar a Tua igreja, o Teu povo, que o Senhor possa derramar paz sobre os nossos corações, a fim de que nós possamos viver uma vida mais comprometida contigo, ó Deus. É a nossa oração que fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.